Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal. Esse é mais um episódio do programa Diga Aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma audição informativa, divertida, significativa. Esse é o programa Diga Aí, essa voz aqui que vos fala aos seus ouvidos é Alisson. Eu sou cantor, tenho algumas composições, gosto de música também. E durante essa temporada, estamos recebendo alguns artistas sergipanos aqui para a gente conhecer um pouco mais da carreira, conhecer um pouco mais também da produção cultural, suas produções musicais também, culturais também, tentando entender um pouco mais a partir da ótica também desses artistas, um pouco desse mundo líquido e de tantas incertezas, Bem, esse programa acontece nos estúdios da Rádio Ives, e o nosso compromisso enquanto rádio pública é justamente de fazer essa conexão entre o público e os artistas locais, suas produções, para a gente conhecer um pouco mais. Porque vocês já ouvem muitos desses artistas, inclusive essa que já apresentarei aqui para vocês. A gente já toca, melhor dizendo, na rádio, e é a oportunidade de a gente também ouvir diretamente. A gente não só ouvir e falar, mas ouvir da pessoa mesmo, diretamente. Bem, sem muitas delongas, eu vou fazer com uma breve apresentação, que o currículo dessa moça é robusto. Vamos lá, é cantora, compositora, atriz e pesquisadora sergipana, nasceu em 89 em Aracaju e começou a estudar canto lírico aos 13 anos, ao mesmo tempo em que fazia dança e teatro. Aos 17 entrou para a Faculdade de Artes Visuais e no ambiente universitário teve a primeira experiência como cantora numa banda. Em 2013 lançou o seu EP Solta, que rendeu prêmios e torneios pelo Nordeste. Em 2015, ela se mudou para São Paulo, onde lá lançou o álbum Eu, com o qual obteve também uma boa repercussão, com o público, crítica especializada. Em 2017, lançou, junto ao lado da sua mãe, o documentário Eu Oxum, que conta a relação dela, da artista e de outras 5 mulheres, das mulheres com o candomblé. 2 anos depois, 2019, ela lança o Opará. Eu contou com algumas participações, Matheus Aleluia, Fernanda Cosa, Mestrinho, grupo Mulheres Livres, e indígenas também da etnia Cariri Chocó. Em 2021, tem o lançamento de Afluentes, que aí o primeiro trabalho pela Candial Music, celebrou seus 15 anos de carreira. Teve também um filme com imagens de memórias da sua carreira, gravado às margens do rio Vaza Barris. Em 2022 saiu o seu mais recente álbum, também pela Candial Music, que também tem outras participações, com produção do Carlos Brau e Yuri Queiroga. Essas participações foram do Matheus Aleluia, Margarete Menezes, Spock, Maestro Spock, Lia Tamaracá, Luiz Caldas e o grupo Sabucá Cariri Chocó. Estamos aqui com Elo. E aí, Elo, diga aí. Que massa tá aqui. Finalmente deu certo, Pois é, menina, pois é. Depois de algumas feliz. Tentativas. E a gente também, bastante, porque, inclusive, a gente ficou de, talvez, fazer uma distância mesmo, de videochamada. Eu fiquei com aquela coisinha, eu disse, poxa, pessoalmente é diferente, sempre cara. melhor, É sempre melhor. Eu gosto muito, Acho que também depois desse momento que a gente viveu de isolamento, Sim. Por que não a gente se reencontrar para trocar ideias, para poder confabular novos planos, Acho que todos os encontros são muito frutíferos, para a gente que cria, Sim. Elo, eu vou fazer uma primeira pergunta. É uma dúvida minha, tá? Problema de pronúncia, tá, gente? O nome do seu último disco, você viu que eu falei que em 2022 ela lançou um novo álbum, mas eu fiquei na dúvida terrível. Eu disse, gente, como é que eu pronuncio, meu Deus? É difícil mesmo, ele tem passado por alguns nomes, ele tem ganhado alguns sério? nomes, mas na verdade o nome é ID.
Ide. É uma palavra iorubana. E a escrita foi feita também propositalmente, onde o Y e o E estão em minúsculo e no meio fica o I e o D. A ideia de id, de identidade. Então, o ID, ele vem essa ideia, a palavra iorubana, id, quer dizer retornar. E aí eu brinquei com essa ideia de que a identidade está no retorno, né? Que faz muito parte do que eu me proponho nessa construção identitária, de descoberta, sempre retornar para Sergipe, para o meu berço, para entender a perspectiva do que é, né, essa minha história, que não só minha, e de tantas pessoas também, né? Sim. Gente, eu fiquei, sério, esses últimos dias, desde a semana passada, eu estou tentando entender. Eu disse, gente, como é que eu não vou falar errado lá, eu vou perguntar para ela. Então, normalmente a gente tem uma primeira pergunta, assim, que é já um clássico, né, com todos os entrevistados, né? Que a gente pergunta, a gente faz uma apresentação, né? Mas a gente sempre pergunta para a própria, né, para a própria artista, no caso para você, para a própria artista, quem é Eloa? Por Eloa, né? Porque é um resumo que eu fiz aqui, um resumo mais formal, né? Mais que a gente, né? Pega aí por Eloa. Quem é Olha, Eloa? por mim mesma, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu acho que a inquietude é algo que me define, talvez, né? E que me impulsiona, né? E acho que a inquietude, ela está em vários lugares, né? Está no lugar do questionamento, está no lugar da dúvida, está também no lugar da criação, né? Acho que a criação, ela é inquieta, porque o processo em si, ele muda ao longo do tempo, né? E eu acho que a inquietude, ela é muito impulsionadora, assim. Eu gosto dessa natureza inquieta, que eu acho que é algo que me acompanha desde criança. Em algum momento isso foi visto como muita ansiedade, né? Essa menina é muito ansiosa, ela quer sempre mais, ela quer conquistar, ela não sabe, está na dúvida. E depois eu fui entendendo que nessa inquietude, nessa dúvida, né, eu me formo, eu me construo e fiz as pazes com essa inquietude, né? Que acho que é natural, com terapia, lógico, também. A gente vai entendendo que é uma natureza mesmo inquieta, Sim. né? Eu acho que eu sou bastante inquieta mesmo. Eu acho que também é parte do próprio ser humano, né? Também eu a acho gente que tem sim, muito isso, né? Não sei o que você... eu acho que tem gente que tem essa inquietude, mas talvez, não sei se seria essa palavra, posso estar sendo equivocada de algum modo, mas eu acho que tem gente que se acomoda com certas Sim. coisas. Eu costumo sempre estar questionando. Eu sou uma pessoa de aquário, né? Essa era que está sempre pensando muito no futuro, né? Sim. Então, eu fico sempre projetando coisas para mudar o ambiente em que eu vivo, transformar. Então, essa inquietude me colocou muito como uma agente transformadora, mais do que dizer você faz arte, eu me vejo como uma agente transformadora no que me proponho a fazer, né? Não é à toa que a minha formação, ela é licenciatura em artes, porque eu acredito que a educação é uma transformação e a arte, para mim, ela está no lugar educacional, com certeza, assim. Está no lugar de repensar, de questionar. Então, meu trabalho tem muito esse viés da educação, né? Porque é algo que realmente para mim é primordial. Inclusive, você falando assim sobre a sua inquietude, eu fiz uma imersão em Eloa nos últimos dias. Que massa. Porque, assim, eu gosto de sempre cada entrevistado, cada convidado, né? Cada convidada que vem para cá, eu gosto de, tipo assim, eu vou fuçando o máximo que eu posso para catar algumas coisas, tal, e ouvindo, né? Eu estava ouvindo na academia, aí de repente eu voltava para casa, eu estava lá deitado, eu ficava ouvindo. Aí disse, peraí, aí estava lá sentado anotando algumas coisas dentro, eu ficava ouvindo. Aí eu disse, caramba, dá para perceber dentro da sua dos álbuns que você fez, você falando sobre essa inquietude, eu percebo assim essa inquietude na questão dos ritmos também, né? Dos estilos musicais que você incorpora desde do início, né? Dos primeiros álbuns também, né? Um flerte em algum momento mais com pop, um flerte mais um momento com eletrônica, mas sem deixar também fugir essa coisa do retorno das raízes também, né? Ali uma sanfona que se coloca ali numa música outra, até chegar que, na minha opinião, assim, pelo que eu ouvi o Apará e o Idé? Idê. Eu vou acertar até o final do programa, tá? O Idê. Até o final do programa. A minha visão foi uma virada bem forte, assim, comparando, assim, né, do que via. Aí já fiz, assim, a minha trilogia aqui na cabeça, tá? Para mim... Foi no caminho mesmo, é uma trilogia.
Para mim, assim, já quer dizer, é isso mesmo? É. Nossa, gente, olha que bom. Estudei direitinho, viu? Que massa. Então, eu senti, assim, quando você falou, eu disse, pô, então é isso, né, gente? Então, aquela coisa toda que estava meio confusa na minha cabeça ainda, na verdade, não era uma confusão, era a inquietude da própria artista, traduzido, arrumado, né, dentro daquele, dos álbuns, dos discos, das influências, né? E até dos convidados também, né? Cara, que legal. Dos encontros, né? Na verdade, é mesmo uma trilogia, assim, né? E eu fui entendendo fazendo também, né? Não comecei a minha trajetória. Acho que tem gente que quando começa fala, eu quero fazer uma trilogia. E aí projeta isso para cada projeto. Eu não. Eu, na verdade, comecei e já no segundo ou terceiro, já no eu, na verdade, o primeiro álbum se chama Eu, né? Sim. E ele surge da dúvida, na verdade. Ele não surge de uma certeza de quem sou eu. Eu não estava com pretensão de me afirmar nada naquele momento, né? Eu estava indo para São Paulo, né, muito recém-chegada, numa cidade muito diferente do que nós somos aqui, né, e um contexto muito sozinha, né? Eu fui sozinha para São Paulo, fui estudar cinema e fui também começar a produção do álbum, que até então não tinha nomes. Não tinha um nome, né? Não tinham batizado ele ainda. O nome veio no fim. Sim. E aí muita gente fala, mas o nome do disco é Eu, e você só compôs uma música. Assim, mas não era para falar sobre mim necessariamente, era para falar sobre o eu, no sentido do que é, né, essa descoberta de quem somos. Porque chegando em São Paulo, eu me vi muitas vezes me questionando, quem sou eu no meio dessa cidade? Quem sou eu no meio dessa multidão? Né? Quem são essas pessoas que saem do seu lugar, se distanciam e que identidade eu trago? O que é que eu contribuo com esse novo lugar que, ao mesmo tempo, é tão engrandecedor e tão opressor também em muitas questões? Então, eu me via potente e engolida ao mesmo tempo. E aí eu precisava colocar isso para outras pessoas. E aí eu conheci pessoas que fizeram o mesmo caminho de êxodo. Sim. E que, dentro dessa perspectiva de distanciamento, se viram fazendo a mesma pergunta, quem sou eu nesse lugar? Então, eu fui entendendo que o eu era um lugar de completamente dúvida, de saudade, de dor, de angústia, né, de saudade principalmente, né? E ele fala muito de uma energia marítima, muito do mar, muito do litoral, que eu acho que foi a minha primeira saudade, o meu primeiro impacto, né, desse contexto super urbano. Então, o eu ele surgiu nesse sentido. Dentro desse processo de muitos questionamentos, né, indagações, veio o eu Oxum. Então, por isso que é eu Oxum, porque o eu Oxum é onde eu me encontro na ancestralidade, eu me encontro em Oxum. E ali, especificamente, eu trago um pouco da minha história, porque além de ser diretora e roteirista do filme, eu sou uma personagem, mas espelhada na história de outras mulheres que também se questionavam, quem sou eu, filha de Oxum? Né? Como é que é ser filha de um orixá? Como é um processo dentro do candomblé, se descobrir, se reconhecer dentro dessa matriz africana? Né? De que África eu estou falando? De que lugar? E essa África, para mim, é a região de Riachuelo, é o Ilha Xaumimafé, né? É o Vale do Cotinguiba, que é uma África sergipana, com certeza. Né? A gente sabe que aquela região é uma região muito forte, não só nos terreiros, mas também na cultura popular, né? De matriz africana, os quilombos, né? Laranjeiras, enfim, todas aquelas 7 municípios que compõem a região ali do Vale do Cotinguiba. Então, eu me vi voltando para aquele vale, depois de muita saudade, depois do Eu lançado. E aí o filme veio dessas dúvidas. E depois do filme, eu me iniciei no candomblé, de fato, né? Sim. Ali, quando eu fiz o filme, eu estava nesse processo ainda, né? E o processo gerou o filme. O processo foi o próprio filme, a descoberta. Eu vou registrar o processo, por que não, né? Não precisa chegar numa certa ideia de fim. Acabou porque nunca acaba, né? A gente está sempre no processo. E aí, depois do filme lançado, o filme viralizou. E foi um divisor, assim, na minha vida mesmo. E eu me vi com o filme sendo chamada para os circuitos de cinema. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que o cinema estava realmente tomando conta, né? Eu tinha estudado cinema em São Paulo. E eu falei, bom, eu acho que agora eu preciso dar um olhar para o cinema. E aí, com esse filme, eu circulei vários estados, várias cidades do Brasil com o filme. E conheci histórias diversas de pessoas também do candomblé, pessoas com várias dúvidas, inclusive, e foram criando redes de afeto. E nessas redes de afeto eu fui cantando, eu exibi o filme e cantava. E aí essas canções que eu apresentava só foram as canções que entraram para o Alpará, que já é um álbum onde metade das canções não são minhas e outra metade são minhas.
Então, já foi um processo meio a meio, onde eu digo, vou cantar as pessoas que sentem o que eu sinto, mas eu vou falar do que eu estou sentindo agora com um pouco mais de pertencimento, né? De quem já circulou e se entendeu melhor. Então, eu costumo dizer que a minha caminhada, eu respeito muito o processo que eu estou vivendo. Assim, eu não gosto de colocar nada muito na frente. Eu respeito, porque eu acho que a pretensão ela é um pouco... não é sincera com o processo. Eu acho que a gente fazer algo muito pretensioso... E por isso que meus projetos, eles sempre têm nome no final, nem sempre sou eu que dou o nome, né? O Opará foi o pajé, o Pauanã Cariri Chocó, que trouxe esse nome, porque pensando nessa ideia de retorno, eu já tinha vivido aquela relação do vale, que eu vivo até hoje, é meu terreiro, é minha casa, mas eu sabia da minha relação com a ancestralidade indígena, que eu precisava retomar. E aí, nessa retomada com a aldeia Cariri Chocó, que eu tinha relação desde criança, eu comecei a viver também esse processo de entender a história dos meus antepassados. Minha família é toda ribeirinha do Rio Opará, todinha, paterna e materna, que é o Rio São Francisco. Que legal. E aí eu fui viajar nas memórias da minha avó, nas memórias do meu pai, contando o que era viver na beira do rio, meu bisavô, que era ribeirinho, que construía barcos. Então, eu fui entender um pouco mais da perspectiva do ser ribeirinho. E né? seu elemento também é água, né? E meu elemento é água. Então, enquanto filha de Oxum, me debrucei a que rio é esse? Né? Eu sou filha de Oxum, o orixá das águas doces do rio. Mas que rio é esse que mexe comigo, né? Esse rio, que pode ser todos, mas eu sabia que tinha um que mexia especificamente. Sim. E o Rio São Francisco era um desejo meu. Eu nunca tinha ido lá, já tinha ido próximo, mas visitar a aldeia, mas sempre margeando de uma maneira que eu não mergulhei, vamos dizer assim, né? Eu falei, preciso mergulhar nesse rio. Então, com um ano depois de iniciada no Candomblé, eu passei o ano novo lá em Piranhas. De Piranhas fui para a aldeia, iniciei o ano na aldeia e fiquei lá alguns dias, vivi um processo muito intenso. Você fez uma imersão, no caso? Retornei, porque assim, eu vivo com eles desde os meus 9 anos. Assim. Vários encontros, já fui na aldeia algumas vezes, mas sempre voltando para casa, né? E ainda tendo a dificuldade de entender o porquê que aquilo me chamava tanto. Antes mesmo da minha relação com o terreiro, a aldeia me chamava muito, eu sempre ia para lá. E o pajé, que até então não era pajé, era meu amigo da infância, né? Ele tinha 15 anos, eu tinha 11, ele é jovem, então a gente era amigo, assim, brincava, né? Ele morou no bairro Getúlio Vargas por um tempo, que é onde eu nasci, onde eu cresci, e a gente brincava no bairro. A gente ia pro chorinho do Seu Argolo, da rua de trás. Seu Argolo fazia o chorinho e o chorinho terminava com toré, porque ele estava lá e ele puxava o canto indígena, saía do chorinho para uma dança indígena. Caramba, no mesmo domingo que tinha uma feijoada. Imagina, feijoada, chorinho e toré. Gente, que combinação. Era muito maravilhoso. Então, eu conheci ele nesse movimento do bairro Getúlio Vargas, que é um bairro super rico, né? Sim. É o bairro onde eu nasci. Eu estudei ali na Maloca, né, no Centro de que é o Quilombo Urbano, A minha formação foi ali, de teatro, de música, foi toda ali. Então, eu tinha essa relação, mas eu precisava conhecer mais o lugar. E aí eu fui entendendo um pouco mais da história da minha família, a minha matriz indígena, fui resgatando esse lugar. E aí eu falei, poxa, pajé, aí ele ouviu o disco, antes de todo mundo, ali a primeira master pronta eu mostrei para ele, minha mãe para ele. Do Opará. Ele falou, minha filha, eles participaram do disco, esse disco só fala de água, né, minha filha? Do começo ao fim, é água que não acaba mais. Eu digo, pois é, pajé, eu fico pensando no nome... Mas eu acho que botar o nome de Opará, porque ele tinha comentado, eu não sei, fico pensando. E eu sou iniciada para Oxum Opará, que é um orixá também em Yorubá. Então, a palavra Opará está na língua Dizibucuá, indígena, e está na língua iorubana. E é o orixá com qual eu sou iniciada, Oxum Opará. E o rio Opará, que é o rio indígena, né? Nome indígena para o Rio São Francisco. Eu falei, putz, não acredito, não é uma coincidência isso. E eu realmente não acredito que é uma coincidência. E aí ele falou, o nome desse disco é Opará. E aí surgiu o Opará. Ele falou, cravou assim, já direto, ele cravou o Opará. Você fez esse disco, não foi para qualquer rio, para qualquer água. A água que você está chamando é a água que ele chama. E eu nunca esqueço essa frase. Ele, a água que você está chamando é a água que ele chama. E é a água do rio Opará. Então, foi muito bonito esse processo. Eu vivi 3 meses com eles em São Paulo, porque eles vão para lá recorrentemente fazer temporadas. E nesses 3 meses, dançando toré todos os dias. Todo dia eu dançava, todo dia era dor, era choro, era tanta coisa. Foi muito intenso, assim, né? E aí foi intenso também viver esse processo em São Paulo. Porque sempre quando eu sentia isso, eu voltava para cá. E nesse momento eu estava vivendo lá com eles em São Paulo, né? No meio do 24 de maio, o Sesc 24 de maio, aquele centrão da cidade urbano, latente, a gente dançando. Dançando no centro, cantando, sabe? E aí, cantando muito para o Rio Opará, porque a maioria das canções trazem muito a força do rio, porque é como um parente, né? Para quem
entende o rio como essa relação de parentesco. E aí surgiu o Apará. Aí foi aí que eu entendi a trilogia. Uhum. Foi daí que Cara, eu que falei, incrível. nossa, peraí, o que é que eu estou falando? O que é que eu estou contando, né? Que história eu estou contando? E aí o ID foi esse retornar pandêmico. Porque eu ia para a Europa fazer a turnê com o Apará. Sim. 7 dias antes o anúncio de pandemia. E aí eu falei, não vou ficar aqui em São Paulo. Eu vou para minha família, meus avós, minha mãe. Uhum. Larguei lá tudo e vim para cá. E aí se instaurou todas essas milhões de dúvidas, que eu já sou uma pessoa naturalmente que questiono, nesse momento muito mais. E aí as canções começaram a surgir, diferente de muita gente que teve um momento muito seco na Sim. pandemia, não conseguia compor. Né? Eu vivi essa parte, esse momento. Eu conheci pra muita mim. gente que falou, não consigo Pra mim compor. travou completamente, assim. E eu dialoguei com muita gente no lugar, assim, nossa, eu estou fervendo de coisas. Eu não conseguia, por exemplo, fazer show, live, não conseguia cantar. Eu compus muito, mas não conseguia cantar. Eu fui fazendo lives já no final do processo, mas enquanto estava todo mundo nas telas tocando violão, cantando para botar para fora, Sim. eu não aparecia em tela alguma. Eu ficava na rede pensando. E aí, a cada vez que eu dormia, eu acordava com a música. Então, foram mais de 20 músicas que eu compus no primeiro ano de pandemia. Caramba, bem produtivo. Compondo muito, assim, caderninho, no processo à distância com o Yuri, né? A gente compondo, ele tocava violão no telefone, eu cantava. Às vezes ele me mandava um pedaço da rítmica, da Sim. melodia, e eu compunha a letra. E aí foi um processo muito, muito intenso, assim. E eu me vi falando muito de fé, mais uma vez, de crer no futuro. Assim, o ID, ele tem uma relação com o futuro. E foi interessante que eu falei, poxa, num momento onde todo mundo está sem saber o que vai ser, eu sigo aqui mirando no futuro, no amanhã. É um disco que fala muito do amanhã, do futuro. E eu passei... Dá pra sentir isso mesmo. Até eu acho que você fez salvo engano ali, alguma matéria que você falou que era um disco solar. Um disco, solar, muito, né? né? Porque o Apará, ele traz uma densidade, de algum modo, e eu acho que o Apará, ele traz uma sensação brejeira, uma sensação... Eu tenho essa impressão também. Né? Eu acho que tudo assim, as imagens, os clipes, a música em si, a sonoridade, acho que puxa muito para isso mesmo, assim, uma coisa mais mística, mais ritualística. Total. Ele né? é muito espiritual. Eu sinto isso do Apará. O Apará foi um disco que conectou com muitas pessoas. Acho que aqui em Sergipe muita gente começou, inclusive, a buscar essa caminhada de se reencontrar com a ancestralidade indígena ou de matriz africana. E eu recebi muitos depoimentos sempre. Eu ouço seu disco, eu ouço, eu choro. Esse disco me faz buscar mais sobre a minha história. Esse disco me gerou dúvidas. É normal com o efeito desse disco? Eu falei, bom, pode ser, né? Acho que a energia que eu coloquei nele foi tão isso que eu acho que reverberou para as pessoas, né? E o ID foi num lugar de como transformar a dúvida na esperança, a dúvida na fé, a dor na esperança. Sim. É muito difícil esse lugar também, assim. Eu acho que o ID ele veio muito genuíno. E ao final dessas canções que eu fui compondo, eu olhei para ele assim, passei por processos, inclusive, de tentativas de modificar as canções. Porque eu dizia, meu Deus, né? De pessoas que chegaram no meu caminho e diziam assim, não, isso aí não é pop. Isso que você está escrevendo, você está falando de fé, de orixá, de amanhã, olha isso. E eu arredei o pé, não mudei nada. Não mudei uma palavra. Eu falei, olha, eu dormi e acordei com essas músicas. Então, elas vieram da minha inquietude, vieram de um sagrado que me acompanha. Eu vou respeitar elas como elas são. E aí é que chega o Carlinhos Brau, que disse, venha como elas são, com o que elas são. E é isso que a gente quer. É verdade, né? A verdade. É a verdade que elas têm, uma né? letra. Então, o ID... de 10 faixas, 9 são minhas. Então, esse é o primeiro álbum onde quase inteiro é meu, né? Quase eu abuchei composições então, dela, você vê, né? no Eu era uma, no Apará foi metade, e aí no ID eu venho dando a letra e a caneta, né, no álbum inteiro, assim. Então, claro, com parcerias com Yuri, metade delas, outras sozinhas, outra com parceria com o seu Matheus Aleluia, outra com Carlinhos Brau, né, que foram chegando, porque acho que as pessoas que ouviram foram trazendo... E sem o intuito de modificar, mas de acrescentar ao sentimento da canção, né? O que Carlinhos trouxe foi muito de acrescentar, seu Matheus nem se fala, né? Uma bênção. Então, é uma caminhada que vai sendo um degrau mesmo. Eu respeito esse lugar do degrau. Eu não anseio esse pulo
para sei lá para onde, assim. Eu prefiro subir devagarzinho. E você tá falando aí, minha cabeça tá com um monte de coisa aqui, tá vendo, né? Tem um roteiro aqui na minha frente, gente, mas ela vai mudando o roteiro aqui e eu vou fazer outras perguntas. Fica à vontade. Não, assim, que você falando sobre os discos também, na audição e tal, aí eu fui colando aqui as coisas. Realmente, assim, todas as participações parece que foram muito bem encaixadas, assim, bem escolhidas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo para a escolha dessas participações, que você acabou de comentar, né? Também que elas foram chegando também, Sim. né? Claro que eu acho que não foi dividido dessa maneira, mas as músicas chegaram, as composições, né? Esse processo de você, né? Junto com o Yuri, aí vai chegando o Carlinhos, vai chegando os outros, né? E como é que foram essas parcerias, essas participações, melhor dizendo, do disco? Como é que elas foram chegando assim também, né? Porque às vezes quando a gente vai fazer, né? Tipo assim, a gente vai pensando muito, peraí, essa música aqui, Foi pensado, poxa, caramba, combinado, né? tipo assim, que eu vou chamar não sei quem, ou às vezes por uma estratégia comercial, às vezes por outra, afinidade mesmo. Como é que foi que essas participações foram surgindo e que você foi dizendo, olha, Matheus Aleluia vem para cá, Luiz Caldas entra aqui, porque também pelo que eu li, você participa de todo o processo, tudo, tal, então como é que foi isso? Conta um pouquinho. Olha, como eu falei no sentido de respeitar o processo, a música para mim é um organismo vivo. Para mim é muito claro isso, assim. Porque eu não componho, não penso dentro desse sentido comercial, né? Eu recebo essas canções a partir de um lugar onde eu respeito mesmo. Eu não sou um artista, por exemplo, que toca violão, né? Eu sou formada em canto lírico, em solfejo, né? E sou formada na cultura popular. Eu sou formada no lugar de ver pessoas que cantam genuinamente, né? Que compõem de um lugar de colocar os seus sentimentos sem se preocupar na ordem melódica, no tom, enfim. E eu acho que o candomblé é isso, o xirê, o candomblé, a roda, né? A aldeia. Eles abrem vozes sem nem saber. Eles falam a segunda, a terceira, a quarta. E é muito lindo. É um canto maravilhoso, essa abertura de vozes que eles são capazes de fazer dentro de um canto, né, aldeã, que é tão orgânico, tão genuíno. Então, é um organismo vivo para mim, no sentido de que ela vai dizer o que ela quer. E eu acho que foi muito bom esse meu processo, que todos os feats que eu fiz na minha vida, eles se deram a partir de deixa a música caminhar, para a gente entender onde é que vai ser. E eu acho que o Carlinhos tem muito isso, o Yuri também. Então, estar com 2 produtores, diretores musicais que respeitam esse processo foi muito bom, porque seu Matheus já tinha participado do Apará, Yuri já tinha trabalhado com Luiz Caldas num trabalho de um disco de guitarristas que Yuri participou junto com ele. E Yuri falou de mim para ele, né? E ele falou, nossa, que trabalho incrível, conte comigo, estou aqui. Então, foi uma pessoa que se colocou muito disponível de cara. Sim. Achei belíssimo assim, esse lugar do Luiz Caldas, muito generoso, né? E aí Yuri falou, vamos guardar o Luiz Caldas para um momento, né? Acho que vai chegar esse momento. Ainda não estava, a gente não estava gravando o ID ainda. Lia de Itamaracá, para mim, é uma referência de ancestralidade de um lugar genuíno, né? Para mim, ir até lá em Itamaracá, conhecer a ilha, conhecer a história dela, conhecê-la pessoalmente, para mim é uma referência de mulher, de pessoa, de história que eu quero ter para mim, independente da relação musical. Assim. Que voz marcante também, é uma voz né? Marcante. A presença dela é a voz dela. A presença e a história de fé e tudo. A Dona Lia de Itamaracá é uma entidade realmente aqui, assim como o seu Matheus. São 2 figuras que, para mim, estão numa representação assim suprema do que é essa relação música, fé e ser humano e presença na Terra, assim, sabe? Sim. Então, Dona Lia, eu já tinha esse desejo. E a gente se encontrou primeiro em São Paulo, começou um flerte, né? Eu e Dona Lia, a gente foi se paquerando, Yuri me apresentou ela lá em Recife. Eu morei 1 ano em Recife nesse processo de pandemia. Acho então, que foi no último ano, né? No segundo ano. Segundo ano, melhor dizendo. E isso me aproximou mais também da cultura popular, né, de Recife, que é riquíssima, assim, né? Yuri vem de uma família que hoje é minha família, né? Nós somos um casal, mas é uma família muito musical, né? Spock, o maestro Spock é meu sogro, né? Então é uma relação familiar. Maravilhoso. Nena Queiroga, Ilana Queiroga, que fazem o coro também dentro do disco, são cantoras em Recife. Nena carrega o galo, a história do galo, né? A rainha do galo da madrugada, que é uma experiência incrível. E a família Queiroga, né? Lula Queiroga, enfim. Sim. Realmente foi outro processo intenso que eu vivi em Recife, assim,
de estar dentro de uma família muito musical, recolhidos e pensando, vamos pensar em música, gente, né? Todo mundo com as mesmas angústias naquele momento, a família inteira, todo mundo, meu Deus, o que é que vai ser disso, né? Então, esses processos foram vindo muito naturalmente. Quando a gente encontrou Carlinhos, a gente já encontrou com isso bem encaminhado dos nossos desejos, principalmente com essas pessoas que eu citei aqui. E aí, Margarete veio muito de um lugar de Tito Oliveira, que é o baterista desse disco, foi convidada por Carlinhos. Para você ter ideia, acho que é uma sensação que você tem, talvez, o Opará, ele é todo percussão, não tem bateria. Isso. Sim. Então, a gente achava que o ideia ia ser assim também, porque quando a gente conversou com o Carlinhos, a gente falou, olha, ela está vindo numa caminhada que eu acho que o Opará, ela encontrou uma sonoridade que é muito legal, assim, importante do que ela se sente representada. Eu gosto muito da sonoridade do Opará, que ela é enxuta e, ao mesmo tempo, muito potente, os sopros, a percussão. E aí, Carlinhos falou, não, vocês vão voltar, a gente vai marcar. Marcamos a primeira sessão. Quando a gente chega lá, 2 baterias montadas e a percussão dele com 36 canais montadas. Eu falei, meu Deus, vai ter batuque nesse disco, que delícia, né? 2 viu? baterias. Então, que assim, delícia. tem músicas que toca Tito Oliveira e o filho de Carlinhos, Miguel Freitas. 2 baterias mais percussão. Imagina esse pulso, né? Nossa Senhora. E ele falou, Élua, tem até um vídeo que eu compartilhei no meu Instagram, ele falou, Élua, eu ouvi o seu disco ao Pará, mas eu acho que agora você tem que sair da sua aldeia para o mundo. E o que torna um disco universal é ainda mais a batida, né, a pulsação. Eu sou percussionista, eu vou tocar em todas as faixas do seu disco, mas eu acho que esse disco merece uma bateria. Uma não, 2. Eu montei as 2 aqui e trouxe Tito Oliveira, que é o baterista de Margarete Menezes. Produtor, baterista. E aí, com o Tito, quando eu comecei a cantar Realeza, ele falou assim, poxa, a Maga ia adorar essa música. Eu falei, gente, mostra pra ela. E aí ele mostrou pra ela. E aí fez uma chamada de vídeo. Ela, nossa, que música incrível, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu ia amar se você cantasse comigo. Ela, gente, já estou aqui, já pode me chamar. E aí a Margarete entrou no processo. Carlinhos falou, vamos trazer seu Matheus de volta, porque ele é um griot no seu disco. Ele conta a história do antigo disco. E como você está continuando essa história que você está contando de retorno às suas matrizes, às suas origens, ele precisa voltar. Então, ele precisa retornar nesse disco. E aí ele falou assim, Matheus, ela está aqui, vamos voltar. Ele, vamos, e voltou. Então, a aldeia foi um processo que eu cheguei para ele dizendo assim, para onde eu for, essa voz vai comigo. Em todos os meus discos, assim, eu tenho isso para mim, assim, todos os meus trabalhos, onde eu for, o grupo Sabucá Cariri Chocó vai estar comigo, assim. Porque é esse canto que me emociona desde a infância, esse canto genuíno da terra, originário, que eu não quero me afastar em nenhum lugar, né, assim. E também, em um determinado ponto, um dos pontos de virada também, como você falou, né, dessa descoberta do seu novo momento. Então, eles estavam nesse processo, né, quando você entender que eu tenho essa matriz africana, tenho, né, o terreiro muito presente, mas tenho a aldeia dentro de mim, num lugar também muito forte, né. Então, começou muito a falar, ela é uma artista afro-indígena, né? E talvez faça sentido, porque para a gente aqui no Nordeste foi muito comum esse processo de aquilombamento e de aldeamento entre negros e indígenas. E os Cariri Chocó tem uma história muito forte, né? Quanto a essa questão. E muito próximo de quilombos, né? Uma região indígena próxima de quilombos. E a nossa sonoridade, ela é híbrida nesse lugar. Ela é híbrida total, de matriz africana e indígena, muito. Eu cresci escutando Dona Nadi da Mussuca, escutando meu pai, que é um pesquisador, né, Jorge Dutti, trazendo essas pesquisas para mim o tempo inteiro, bebendo essas fontes. Estava sendo bombardeada. Bombardeada pra caramba, quando eu nem entendi o que era isso ainda. Confesso que naquele momento, tinha um momento que eu falava, pai, poxa, de novo. Não, vamos para o Encontro Cultural de Laranjeiras e vamos para Neópolis e vamos para Pacatuba e vamos... Não, pai, tô com preguiça. Ele, bora, você tem que conhecer. Então, meu pai e minha mãe estavam sempre nesse lugar, você precisa conhecer. Precisa conhecer Marujada, precisa conhecer Lambiçu de Caboclinho, precisava conhecer. Então, essa formação popular, essa formação da cultura popular, que, infelizmente, muitos de nós em Aracaju somos distanciados, muitas vezes, pela essa capital muito planejada, né? Onde a coisa orgânica ficou muito à margem, ficou no interior, né? E essa ideia de que o interior ele é inferior. E meu pai sempre falava, o interior não é inferior, o interior não é inferior, o interior é a raiz, é a matriz, é o preservado, a gente tem que ir para lá. Então, eu vivi muitos interiores de Sergipe, bombardeada de boas informações. Você falou essa questão aí, tipo, tô tendo vários filmes aqui, gente.
E veio um filme na minha cabeça também, que eu sou do interior. Sim, que Eu sou legal. de Simão Dias. Ah, então é incrível, maravilhoso. E, tipo, eu lembro que quando eu vim para Aracaju, né, que, nossa, assim, na época já era um choque. Sim. Claro que eu vinha para Aracaju esporadicamente, com minha mãe, então, só que quando eu vim morar, nossa, eu demorei um pouco para me adaptar com o local. Tipo assim, não só a parte física, mas também essa dinâmica da cidade, né? Claro, Aracaju não é uma megalópole, mas comparando com Simão Dias, que, sei lá, tem 35 mil habitantes na época, a maioria rural. É um êxodo, né? E tipo assim, eu tentava me situar, me localizar em alguns momentos assim, tive muita dificuldade. E eu lembro que, nossa, eu acho que, sei lá quantos anos, eu passava a semana aqui em Aracaju e quando dava sexta-feira, finalzinho da tarde, eu me picava para assim, eu estava voltando para casa mesmo, assim, e não era para casa, minha casa, casa dos meus pais, era a casa, a cidade, porque eu perambulava o final de semana inteiro. Minha mãe ficava danada comigo, porque dizia, você não para em casa, não sei o quê. Eu falo, mas mãe, eu estou em casa, eu estou na cidade, eu estou aí, a senhora sabe, se eu estiver aqui, eu estou na casa de Geraldinho, meu primo, né? Eu estou na casa ali do amigo de Irã, eu estou na casa de Mário, eu estou na casa de não sei quem. Então, a cidade era minha casa, entendeu? E assim, eu lembro que quando eu ia chegando na cidade, tipo assim, que começava a apontar as primeiras casinhas, assim, saindo de Lagarto, né? Tipo aquele portão imaginário, não tem um portal necessariamente, portão imaginário, eu disse, nossa, agora estou chegando em casa, entendeu? E assim, era uma delícia, assim, eu ia todo final de semana, apesar de ser cansativo, assim, tipo, vai ter que pegar um carro, sair de manhã, na segunda-feira, para chegar para a universidade ou para trabalhar e tal. Nossa, aquilo ali pagava, já voltava carregado. Com certeza. A pilha estava carregada, estava no 100% já a bateria, então estava ótimo para enfrentar a semana. E eu acho isso. que esse seu sentimento é um sentimento que me acompanha sempre, e mesmo estando em São Paulo e 7 anos já, né? E ainda tem gente que pergunta, você mora em São Paulo? O pessoal lá de São Paulo, mas você mora em Aracaju, né? Eu digo, gente, eu tenho 7 anos que eu estou aqui, mas você é tão Aracaju ainda? Eu falei, serei sempre, porque eu acho que eu não julgando quem de alguma forma vai para lá e se adapta muito mais rápido, ou se transforma mesmo e se sente um cidadão paulistano. Eu sou muito abraçada e muito bem recebida por São Paulo, mas eu me sinto uma cidadã do mundo, mas me sinto uma cidadã do lugar, do território, que eu acho que o território, ele é... E quando você entende o território ancestral, você esquece fronteiras geográficas. Exatamente. E isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande, porque foi uma pergunta muito simples, assim, que eu cheguei para o pajé. Não, eu não. A gente estava nesses encontros de 3 meses, ele foi para uma fala, uma roda de conversa, e uma pessoa perguntou, eu estava olhando lá o mapa e eu vi que Porto Real do Colégio, que é a cidade onde fica a aldeia de vocês, é muito pertinho da ponte de Propriá, que já é Sergipe. Mas, na verdade, vocês são de Alagoas. Então, pajé, você se sente mais alagoano ou sergipano? Aí ele deu um risinho assim e falou, eu me sinto Cariri-Chocó. Genial. E aí a pessoa assim, como assim Cariri-Chocó é mais do que Alagoas, Sergipe? A gente já era isso antes de existir essas palavras, Alagoas, Sergipe. Nossa, genial. Que, inclusive, sabedoria. vieram de nomes do nosso povo, do cacique Serigi, Alagoas, tudo isso vem de nomes nossos. Mas a gente já era foram silenciados, foram apagados. Exatamente. Aí ele falou, aí a pessoa assim, mas o rio divide. Ele, não, o rio não divide, o rio une. O rio é uma ponte de união entre Alagoas e Sergipe, que você diz. Mas, para o nosso povo, o rio é união. O rio não divide as cidades, não divide propriedade de Porto Real. O rio não divide. Essa delimitação mais formal, né? Exatamente. Que você vai botar lá no então, documento, a geografia ela sempre vai fazer parte desse lugar onde a gente se compreende. Mas, quando você entende o território ancestral, quando você entende isso no seu corpo, no seu templo, né, que você carrega esse território onde quer que você vá... Exatamente. São Paulo faz muito mais sentido para mim. Né? Hoje eu moro na rua Caiová. Olha que loucura. Sério? E eu morava olha na só. Cotoxó, do lado da Caiobi, que é perto da Caeté. Um bairro todo com ruas e nomes indígenas. Né? E São Paulo é território indígena, né? Engolido pelo concreto, né? Silenciado, tudo isso que a gente sabe. Mas existem ruas com homenagens, entre aspas, aos povos indígenas, né? Então, a gente fica se perguntando, assim, em São Paulo eu conheci, assim, e a partir desse lugar, do meu reencontro com o povo Cariri-Chocó e do meu encontro com o terreiro, São Paulo me apresenta diversas pessoas e diversas matrizes nesse lugar. Eu conheci indígenas de diversas etnias, eu dialogo com gente do norte,
do Sul, enfim, indígenas do Centro-Oeste, do Xingu. E essa minha rede de aprendizado, ela, nossa, foi muito grande. Na pandemia, eu né, fiz o programa Originários, que foi um programa Sim, que entrevistou eu vi o vídeo. 7 indígenas de 7 etnias diferentes do Brasil. O lançamento do álbum Pará no Auditório Ibirapuera teve 7 etnias diferentes. Então, eu entendi que São Paulo ela ia me conectar com diversos territórios. E, por isso, eu me sinto muito feliz de estar lá, porque eu não me limito a estar, sou de São Paulo. Não, aqui me conecta com todo canto, né? Aqui me conecta com o mundo. São Paulo me traz a oportunidade de conhecer o mundo sem precisar sair de lá, talvez, né? Sim, Que nem exato. sempre é tão fácil a gente conseguir viajar, mas assim, você conhece a cultura africana lá, você conhece Senegal, você conhece cultura indiana, você conhece cultura peruana, a culinária. Então, é uma imersão, né? Uma cidade que é uma imersão muito importante, Sim. né? E aí você também vê esse aspecto da ancestralidade também em outras tradições, né? Uhum. Você chega ali para ver a liberdade, o quanto Liberdade tem também. uma ancestralidade, Sim. né? Japonesa, asiática, respeitada nos costumes, na forma de lidar, nas comunidades que se formam, as pessoas que se comunicam muito entre eles ali. Aí tem a comunidade italiana no Bexiga, Também, tem a comunidade exatamente. nordestina, que é muito grande, de algum modo. Então, são várias comunidades, e aí você entende que ali existem, dentro daquela cidade, existem vários territórios que preservam costumes e tradições muito importantes para a gente se reconhecer com quem nós somos, né? E que bonito também nessa multiculturalidade também, né? Numa cidade cosmopolita. Exato. A gente ter essas... convívio, né? Também, né? Entre Eu acho que são pessoas esses que grupos. têm essa inquietação que você tem, que eu tenho quando a gente sai do nosso lugar. Aham. Como fazer meu lugar aqui nesse lugar? Porque nem sempre Sim. eu vou conseguir voltar, mas tem meus pares aqui, tem meus iguais, então vamos formar uma comunidade. E eu acho que as comunidades vão se formando num lugar genuíno e lindo, né? Tem a Sim. comunidade do Boi do Maranhão, que faz a festa 3 vezes ao ano, no Morro do Querosene, lá em São Paulo, que é incrível, que é a festa do boi. Tem o nascimento, tem o batizado, tem a morte do boi. Que E legal. é a mesma celebração feita no Maranhão, mas é uma comunidade de pessoas do Maranhão que se reúne no mesmo bairro, que chama Morro do Querosene. E Que já tem mais de 20 maravilha. anos essa festa. Gente, coisa É em São maravilhosa. Paulo. Que E aí coisa você maravilhosa. descobre que aí é minha galera, né? Digo, hoje eu Sim. vou pra festa do Boi do Maranhão, hoje eu vou. Então eu vejo um pedacinho de Maranhão, eu vejo vários pedaços de comunidades diversas, né? Em São Paulo, assim, muito legal. É bem bacana. Principalmente, assim, falando sobre essa questão da ancestralidade também, né? Me chamou muita atenção também quando você delimita esse espaço. Claro, a gente está no momento, né, em que esses discursos, né, toda essa movimentação, em forma de movimentos, Sim. o discurso, enfim, tal, trabalham muito, falam bastante sobre ancestralidade e por um meio mais de comparativo, assim, a gente vê mais uma ancestralidade afro, né, Sim. mais negra. E a indígena também vem ganhando potencial, seja de movimentos, né, da década de 70, né, que a gente já tem uma organização e tal. O próprio, alguns líderes como o Oito Krenak, por exemplo, a Sônia Guajajara também, tal, criando essa força. E eu achei bem interessante assim você combinar os dois, fazer esse, né? Por que eu estou falando isso? Porque embora eu ache super válido, muito importante, sim, tem que lutar, né? A segmentação às vezes acaba muitas vezes separando e conflituando, assim, até movimentos que estão buscando a mesma coisa. A gente está buscando espaço, a gente está buscando mostrar o que era silenciado, né? O que era apagado, e em alguns momentos assim parece que não vou especificar, mas passa a ideia de tipo, não, quem vai ter mais destaque aqui, né? Tipo assim, acaba sendo mais segmentado, quer dizer, não, a gente não tá bom aqui, a gente está numa mesma luta, como você falou, né, sobre a questão dessa formação, né, você não falou diretamente a formação de Sergipe, mas estava meio que implícito, né? Tem esse contexto, essa formação indígena também, é negra também, a gente tem esses elementos, estão ali compostos, né? Então, assim, me chamou muita atenção quando eu li assim, eu disse, poxa, sim, é isso, cara, por que né? Existe uma boa parte, inclusive eu enfrentei alguns questionamentos de pessoas que são contra esse termo afro-indígena. Na própria academia, a gente sabe que existe uma parte, né, de autores que
que afirmam existir essa identidade afro-indígena, daqueles que são filhos desse processo de aquilombamento e aldeamento desses dois povos em busca de sobrevivência. Isso. Né? A gente tem inúmeros líderes, né? Zumbi, Teresa de Benguela. A gente acabou de viver o Júlio das Pretas. Teresa de Benguela foi líder de um quilombo de negros e índios, indígenas. Então, por que separar, né? Se naquela época isso não era separado, todos estavam buscando sobreviver, né? A essa perspectiva genocida e dentro dessa lógica colonial, opressora e violenta. Então, o lugar colonial, ele é muito bem claro, né? E quando a gente pensa o lugar de decolonizar, é que ele é confuso, porque ele é recente de algum modo. Sim. E muitas pessoas entendem que para decolonizar vai ter que fazer uma escolha. Eu vou escolher por onde eu quero decolonizar. E eu não me vi fazendo escolha, porque eu sei que quando eu estou no terreiro ali, batendo minha cabeça no chão, né, cantando para os orixás, eu estou fazendo uma roda decolonial. Eu estou pensando um novo tempo, uma forma diferente de agir no mundo, de me comportar. É mais do que uma religião, não é uma religiosidade somente, é um modo de vida, né? E aí, quando eu vou na aldeia e eu vejo que ali aquilo se espelha, que o tempo também é desacelerado, que a gente também dança em roda, que a gente também gira ao redor da fogueira, que ali não bate tambor, mas bate uma maraca. Que tem semelhanças, né? Que tem uma semelhança. Eu, pesquisando e realmente me debruçando a estudar, é muito simples a gente entender o que é isso, né? A gente sabe que o candomblé é uma religião africana, mas o candomblé vem a partir de pessoas que nasceram em aldeias no continente africano, que existem, muitas dessas aldeias existem até hoje. Então, a prática que o candomblé tem é uma prática aldeã. Então, se a gente ainda existir aldeias no Brasil, que são os povos originários do Brasil, a gente vai se espelhar numa lógica aldeã. E a lógica aldeã é uma lógica que volta diretamente para a natureza. E é isso que o candomblé faz, é isso que os povos originários fazem, é entender os deuses na natureza, é entender a força no rio, no mar, no fogo, na própria mata, nas plantas. Então, a lógica do homem originário vê os deuses na natureza. Sim. Que é antes da lógica cristã, é antes de Jesus. É antes de Jesus, é antes do cristianismo ver o Deus na natureza. É antes do ano zero, né? Exatamente. Então, se conectar com a natureza aldeã é o meu princípio de vida. Se isso é entendido como matriz africana, povos originários, que são os nomes que, como geografia dá para Aracaju, Sergipe, Alagoas, precisou desses nomes. Mas a Sônia Guajajara, eu entrevistei ela também no período de pandemia, nas lives que eu fiz, e recentemente a gente se encontrou na São Paulo Fashion Week, né, e ela é candidata por São Paulo. Ela é do Maranhão, indígena, e candidata por São Paulo. E eu perguntei, mana, e aí, você vai se candidatar por São Paulo? Ela disse, vou, eu entendi que daqui é um território que vai me ampliar para o que eu penso em aldear a política. E a campanha dela toda é construída no lugar de aldear a política. Vamos aldear a política. O que é aldear a política? É trazer esse sentido de aldeamento. E esse sentido de aldeamento ele é completamente espelhado no sentido de aquilombamento. Ao meu ver, é uma lógica de sobrevivência, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, é uma forma também de preservar esses saberes, essa forma de viver tão originária que, infelizmente, a cada vez mais, e o capitalismo e tudo que a gente vive, engole essa forma, né? Porque é o tempo das urgências, que é isso que você fala, eu saí lá da cidade, tudo muito urgente, então você volta para o seu interior, o tempo é outro, você desacelera, você senta na porta, você espera a fruta crescer, você come do pé da fruta. Exato. Então, esse tempo do shopping, da feira, do fast food, não é um tempo aldeã, né? Então, se a gente pode se conectar com essa forma de viver, eu acho que a gente entende que está junto, a gente está conectando num lugar junto. Isso. Independente das segmentações que isso tomou, né? Sim, e você colocou assim, um ponto bem interessante assim, também, não só com o termo, eu ia perguntar também sobre se você tinha sofrido, né, alguma estigmatização, algum preconceito que você respondeu, mas toda essa característica aldeã, como se fala, todos esses elementos, né, que tem uma potência, que tem uma força. Quando eu falei sobre essa, viu, gente, por favor, eu não estou querendo fazer a separação ou criar um novo elemento de discriminação, coisa parecida. Não. Algumas inquietações diante dessas reivindicações que eu vejo que são normais.
Um vai ser tipo, não, agora somos o discurso do oprimido contra o opressor, e a gente agora não tem que concordar tudo que o oprimido... Não, a gente também é crítico, né? Tem uma visão crítica, a gente precisa rever. Tipo, peraí, mas por onde está andando isso também? E em algumas situações, às vezes me incomoda, estou falando de forma geral, pelo amor de Deus, por favor, né? Sobre essa perspectiva, que eu acho que, às vezes, alguns discursos, algumas lutas, a forma, né? O método de como fazer acaba esvaziando algumas questões. Eu acho que esse esvaziamento vai nesse ponto que você estava colocando, dessa potência que esses elementos simbólicos, culturais, Sim. ritualísticos, né? Dessa coisa genuína que da descoberta mesmo, né, que vem da gente, dessa conexão que a gente faz quando a gente busca de onde a gente veio, de quem nós somos, Terra, né? da terra. E isso, a questão do, como você falou, né, dessa rítmica, desse ritmo da natureza, né? Porque até no texto inicial, antes da gente começar a conversa, eu falo, bem, desse mundo líquido de incertezas, né, fazendo bem com a menção a Bauman aí. Sim, Bauman. Puxando, né, eu sou professor, tá, gente? Então, puxando mais para a sociologia. Que, de fato, a gente vive num mundo muito acelerado, em que a gente tem que dar respostas rápidas, urgentes, e essas respostas urgentes, às vezes, a gente está passando um caminhão atropelando a gente. Né? As respostas urgentes é isso. A gente não sabe nem exatamente por que a gente tomou aquela decisão, porque fez. A gente está seguindo um fluxo que não é a gente. Exato. Né? Como você falou, fast food, não, porque eu tenho que fazer isso agora. Não, peraí, mas é a sua necessidade nesse momento? É a sua descoberta? É você que quer fazer? Ou é algo externo? Isso fala sobre você, né? Isso lhe representa. Isso representa, exatamente. Mas eu acho que tem uma coisa que eu costumo dizer, duas coisas muito interessantes, assim, que eu me peguei pensando. Ao longo dessa caminhada de convívio, né, com os povos originários e com os povos de terreiro, né, povos tradicionais, que você há de talvez conhecer dessa história também, que em Sergipe existia a maldição do cacique Serigi. Sim, sim. E aí a gente vai também, vamos guardar essa maldição aí, essa história da maldição. E aí a gente vai para a festa de Lambiçus de Caboclinhos. E a gente vê negros e indígenas guerreando. O que é que há por trás dessas duas narrativas? O homem branco. O homem branco, exatamente. Esse homem branco é um homem branco que sempre incitou essa briga, essa luta, porque se beneficia de ver essa luta de algum modo que converge, em algum momento se desentender dividir e se aniquilar. Né? Eu vou dividir. Porque é um esforço que não precisa. Eu quero que eles briguem para poder eu não fazer tanto esforço. Isso. Então, esse sentimento já é plantado e a gente precisa sempre perceber de que lado nós estamos. Por isso que eu falei da coisa da lógica colonial e a lógica decolonial. Isso. Eu estou desse lado, você também está desse lado, então Sim. Vamos nos juntar. Quem é a lógica que a gente combate de algum modo? É a lógica colonial, opressora, aqui. Então, você é indígena, eu sou negro, eu sou da favela, você é do candomblé. Eu sou homem preto da favela, você é mulher preta do terreiro. Você é mulher preta do samba, porque até dentro da lógica, né? Eu sou do rap, eu sou do samba, eu sou do Xangô, enfim. Dentro dessa lógica das matrizes africanas, existem diversas representações de povos pretos, né? No Brasil. Que não é só de terreiro. Existe negro cristão, existe preto cristão, existe preto evangélico. Mas ele nunca vai mudar o que ele é visto aos olhos do opressor, um homem preto de pele escura, né? E o racismo vai recair sobre esse fenótipo, né? Infelizmente. Então, a gente tem que entender esse lugar, que independente de que lugar nós estejamos, a gente está lutando contra esse pensamento, né? Sim. E o homem branco não são pessoas brancas, tá, gente? O homem branco é uma estrutura, né? Exatamente. E não é necessariamente a pessoa que é branca, ela necessariamente está dentro da lógica do homem branco, né? Ela pode também estar junto com a gente nesse mesmo lugar, porque é assim que deve ser, porque a estrutura racista ela foi criada pelo homem branco. Então, é um dever de quem sabe que isso foi criado dessa forma, dizer, eu vou escolher reparar isso, eu vou escolher estar do lado e reaprender um outro modo de viver. Então, é uma missão para todos, né? Então, quando eu volto para a maldição e para o lambe sujo, quando eu conversei uma vez com o pajé, que disseram que o cacique Serigi deixou uma maldição que nessa terra nada vingaria. É muito fácil reproduzir essa narrativa do que reproduzir a narrativa de que Serigi foi uma das maiores lideranças desse Estado. De qual ponto você está partindo, exatamente, né? Que ele, na verdade, diante daquele genocídio do seu povo, declarou
né? Existe um outro lado da história, que aquele que não se entendesse, não se reconhecesse, né? A sua terra, o seu território, não iria avançar. Uhum. Isso é que não avança. Porque o nome da cidade, nome do estado é Sergipe, mas Sim. pouco se fala do cacique Serigi. Isso. Como líder dessa história toda, dessa terra originária, né? Uhum. E, infelizmente, esse lugar. Aí, mesma coisa, a gente faz um olhar para a festa de Lambiçu de Caboclinho. Por que aquela guerra aconteceu? Porque o malfeitor branco incitou que negros e indígenas brigassem. Eles brigaram por uma princesa branca. Né? No fim das contas. Que a lógica da princesa era dentro de uma lógica que ela era uma propriedade do homem branco, né? Ixi, aí tem outra questão E aí de já é a gênero lógica da envolvida propriedade, também, da mulher. Ela foi patriarcado, citada né? para poder gerar Também. um conflito, né? Sim. Então, esses conflitos sempre foram instigados até Plantados. hoje. Eles são plantados. Muitos dessa lógica branca, colonial, se apropria de coisas que a gente fala para modificar e gerar um conflito. Porque é mais fácil ver a gente se perder nas nossas narrativas, até porque nós estamos em busca delas. Porque elas nos foi negada durante todo esse tempo. Então, é mais natural que elas ainda estejam frágeis para a gente. Porque a gente mal sabe de onde veio, quem é nosso antepassado, a gente não sabe porque tudo foi apagado. Então, é frágil. Então, se valer da fragilidade da história de um homem negro, se valer da fragilidade de um homem, de uma mulher indígena, É mais fácil para você conquistar, para você conquistar confundir mesmo. essa cabeça que ainda está buscando se conhecer é mais uma forma de violência. Então, todas as vezes que a gente está caminhando para frente, eu digo por mim, que sendo uma mulher preta de pele mais clara, muitas vezes vi pessoas do mesmo movimento que eu chegar a dizer, mas você nem é tão retinta, mana, mas seu cabelo não é crespo. Mas eu escolhi estar desse lado aqui. Mesmo que eu não tenha tanta melanina, eu estou aqui, eu vou defender, eu vou estar aqui para sempre. Olha a minha trajetória, ela é toda aqui. Eu estou no meio do caminho, talvez pelo seu olhar, que eu poderia me branquear mais facilmente, mas eu não me branqueei, eu não pulei para lá, eu pulei para cá e é aqui que eu estou. É aqui é meu lugar, né? Eu não busquei branquear minha pele, eu não busquei estirar meu cabelo. Claro que eu tive uma formação, né, materna principalmente, né, minha mãe, enquanto essa mulher que trouxe para mim essa identidade e essa construção de me entender uma mulher negra. Então, é uma escolha, porque é uma escolha de identidade que nos é negada o tempo inteiro. Mas quando você escolhe, não é fácil se manter nessa caminhada. Porque até mesmo os nossos pares, muitas vezes, que também têm seus questionamentos, vão jogar para você. Sim. Mas não era melhor você ir para lá? Eu já ouvi que eu era uma preta passável. Porque Preta passável? O que é uma preta passável? Em certas ocasiões eu passo. Ah, tá, entendi. Tem uma passabilidade. Sim, Isso sim. acontece dentro da lógica do colorismo, do movimento negro. Mas tendo consciência disso, eu prefiro não passar, porque eu já chego logo dizendo, olha, eu sou do terreiro. Eu já aumento logo assim, digo, então aqui você não passa não, o racismo vai recair ainda mais sobre você, porque você é do terreiro, Sim. da macumba, seja o que for. Então, massa, então eu vou ficar aqui. Aqui não, esse lugar não me pertence, esse lugar eu não quero ir. E aí eu vou fazendo as minhas escolhas e dando muitos nãos. Muitos nãos. Assim, as pessoas veem a minha trajetória e não imaginam quantos nãos eu dou. Sim. Eu dou muitos nãos, porque, claro, que tem um lugar privilegiado de algum modo, numa construção familiar, né, de poder dar certos nãos. E não vou já falar jamais de quem não pode, que certas vezes tem que realmente topar certas coisas. Mas não é fácil. Para manter uma trajetória, uma carreira, uma narrativa dentro da música, dentro da arte, né, que se mantém fiel a esse lugar, precisa ter outros métodos de saber por onde ir, por onde fluir, né? E eu acho que onde eu encontro essas pessoas como Carlinhos Brau, como Yuri, Dona Lia, seu Matheus, eu vou vendo que eles desenvolveram seus métodos. Dona Lia aos seus 78, seu Matheus com quase 80 também. Desenvolveu métodos para chegar na grandeza que eles são hoje, né? Eu acho que é possível. Não, também acredito nisso. Bem, meu povo, estamos aqui com o Elua, viu? Nossa, essa 1 hora, muito aprendizado, gente, muita coisa bacana. Elua, a gente, infelizmente, já está chegando pertinho do nosso final, mas ainda cabe algumas questões, algumas perguntas. Uma coisa que me chamou muita atenção bem, seu trabalho, né, na arte não é só musical, não é só, a palavra é essa, né? É música e mais outros elementos, né? A dança também está ali, as artes visuais, sim, que você cursou também. E eu lembro que na minha pesquisa, tanto na capa dos trabalhos, né, quanto também outras imagens, outras fotos, assim,
você é mutante e, os seus figurinos também, nossa, cada um ficava me chamando a atenção. Eu disse, gente, como é que ela chega nessa, né, em toda... E tudo assim, muito bem conectado à minha impressão, né, ao meu ver, para cada trabalho. Eu lembro... Aí eu geralmente vou aproximando algumas fotos, olhando assim, tipo, que elemento é esse aqui? Por exemplo, no Apará você está com as cabaças, né? E atrás é o rio, né? Tá, né? O Apará, é o Apará ali, Isso. sim. E aí também os elementos, eu gosto de ver muitos símbolos, né? Já no ID, acho que é uma foto do... É uma acho que ilustração. da ilustração que você está na rede, né? Que tem várias... Não, aí é do A Vida É, A do vida é, single. sim, do single. Sim, Isso. perdão, exatamente. O ID, a capa foi uma ilustração. Ilustração, foi uma escolha sim. aí para as artes visuais também. Sim. Né? Então, assim, tem muito essa fusão, assim, né, de coisas. Você chega também, porque você falou que para a escolha do nome do disco, das músicas, também é um processo. Uhum. Em que momento essa parte mais visual ela se situa? Você escolhe antes, você conceitua antes, ou você também vai no processo, ou ela no final? Ela tem um lugar ou ela vai nesse fluxo também do processo para você escolher? Tipo, a ela desse trabalho vai ser, né, com esse figurino, com esse conceito, com essa mensagem. Boa pergunta. Esse ID ele veio com 4 singles e 4 clipes antes do disco chegar. E aí foi uma estiga do selo de Carlinhos, né, a Candial, que eu lançasse singles. Porque eu sempre lançava um single e disco, um single e disco. E aí esse movimento do single, que é esse movimento da urgência de lançar uma coisa Isso. todo mês, ele falou, vamos tentar. O gestor do selo, né, falou, vamos tentar. Mais do que Carlinhos. Carlinhos é defensor do álbum, lança o disco. Sim. Mas ele queria tentar, e eu falei, bom, vamos tentar. Me vi desafiada a ter que criar 4 identidades visuais, e a 5ª, que era o disco, né? Cada single, cada clipe contava uma história diferente. Começou com A Vida É, né? Então, foi um desafio para a minha cabeça de artista visual, de como que eu vou conseguir trazer tantas referências, né? A primeira foi gravada aqui em Sergipe, no Ecomuseu, lá depois da ponte, lá perto de Propriá. Ecomuseu do Roceiro, é uma área ambiental de preservação, uma UPP, né? Um lugar incrível, que tem o Vale da Lua, um lugar que era mar e não é mais. O mar secou e virou ruínas, né? E é uma área de preservação. Então, eu quis revisitar essa água seca, né? Uhum. Que tem vida também a partir de um outro lugar, na UPP. E lá foi a maior parte do clipe foi filmada lá nesse lugar. E lá a gente trouxe essa referência do interior, da rede, desse lugar silencioso, porque era uma casa no meio do nada, a gente ficou sem sinal de internet. Foi uma maravilha. 3 dias gravando com a equipe toda sergipana, foi muito especial. Então, o processo foi vindo também do que a gente estava vivendo. A gente estava vivendo um lugar de desconexão, a gente se deitava na rede mesmo, a gente ia tomar banho de rio. Então, eu tenho muito esse processo de... Eu venho do teatro, né? Venho da formação teatral, né? Comecei no Centro de Criatividade com Jorge Lins, depois ali no Teatro Infantil, fazendo coreografia, direção, fazendo tudo dentro do processo. E tem coisas que vêm no momento, elas vêm naquele lugar. Claro que os figurinos a gente veio pensando antes, então eu faço a direção criativa de todo o meu trabalho, porque, para mim, eu até fiz uma entrevista que eu falei muito isso, para mim a música ela é visual. Ela é visual, mas não é visual no lugar da partitura. Ela é visual no lugar das imagens, de memórias, de congelar o sentimento. A música, para mim, é um congelamento de um sentimento que você quer muitas passar. canções, eu lembro da letra de A Vida É, né? Que você fala, Sim, né? Por que não descomplicar? exatamente, Só você na beira do mar. exatamente. Então, tipo assim, é um cenário, né? E quando você Imagético. traz isso em retratos, você pode ir para um caminho mais óbvio, mas você pode criar inúmeras imagens, né? E A Vida É... Eu compus ela deitada na rede, aqui, né? Que eu voltei para Sergipe, eu compus ela aqui, deitada, me balançando. E nesse balanço, né, eu me conectei com esse outro tempo, desacelerar e tal. Então, tinha que ter a rede. Foi uma coisa que eu falei assim, tem que ter a rede. A rede representa o nascimento dessa canção, que representa os povos indígenas, que representa a aldeia. Quantas vezes eu vou para a aldeia e fico lá me balançando na rede, a gente fica um monte de rede, a gente dorme na rede na aldeia, né? São várias redes.
E eu amo rede, assim, né? Se eu pudesse a casa de mar, que é a nossa casa aqui, tem 9 redes. Pra você ter ideia, são 9 redes. Que maravilha. Espalhadas, né? Tem rede em todo canto. Então, eu acho que tem coisas que eu quero preservar porque elas estão num lugar que é um sentimento meu, mas eu sei que é um sentimento também que vai estar no outro, né? Quando alguém vê alguém se balançando na rede, a gente já constrói uma narrativa ali Sim. naquele lugar, né? De descanso, enfim, de relaxamento, que às vezes muitos lugares se perdem, né? Os prédios muitas vezes já não tem mais rede, Isso. gente. É muito difícil morar num prédio que não tem uma janela, que não tem uma rede. Precisa ter rede, né? E a rede desacelera, viu, gente? Desacelera. Esse é um tratamento para quem muito terapia. ansioso, É é terapêutico, né? Total. A rede e o caranguejo, eu costumo dizer que são duas coisas que ajudam a terapia do Para sergipano. enfrentar esse mundo louco, Com corrido. certeza. Então, esse processo, você perguntou se ele vem antes. Algumas Onde ele tá coisas situado. vêm antes, Sim, mas outras coisas eu vou fazendo com o bonde andando. sim. E tem momentos que eu preciso dizer, para, gente, para, eu volto já. E realmente, quem trabalha comigo sabe que eu digo, eu volto já, eu vou dormir. E eu falo sempre essa fala, eu vou dormir. Porque eu já contei isso em outras entrevistas, meu processo criativo vem dormindo. Muitas das coisas vêm dormindo e eu acordo com a resposta. Às vezes eu estou inquieta, ela rindo. Eu Quem só trabalha vi- comigo está rindo, porque ela mora comigo, inclusive, ela sabe, eu vou dormir. E realmente, assim, eu preciso decantar as informações. Salvo engano, até no Euxum, eu acho falei que foi o exatamente que você isso. falou. Exatamente, estava O lembrando. Euxum veio assim, eu acordava com as inquietudes, de noite eu dormia, vi imagens da estrada, do Vale do Cotinguiba. Aí eu, não, tá vindo alguma coisa, preciso dormir. E eu costumo dizer, parecia uma série, eu precisava voltar para continuar o capítulo. Não, vai vir outra coisa hoje à noite, vai vir Vou hoje. dormir para o próximo capítulo. Vou dormir o próximo capítulo. E é muito doido, porque a psicologia explica o quanto as coisas a gente resolve dormindo, né? Isso. E por isso que o sono é um grande Aliado, um aliado, né? e é um assunto tão necessário, e o quanto tem sido grandes questões para a maioria da humanidade que tem tido dificuldade de dormir por conta de uma série de estímulos celular, desse tempo acelerado que não permite mais você conseguir Exatamente. criar, você dormir. Relaxar é uma coisa assim que vale ouro hoje em dia, né? Exatamente. Relaxar, dormir. O direito a dormir, viu, gente? O ócio criativo, o direito ao sono. Então, assim, Mas é eu muito acho, louco isso, mas eu porque- acho, ela, que assim, essa questão que você está falando, assim, é muito, muito, muito séria. Eu lembro de que tem um sociólogo, Domênico De Masi, que ele tem um livro chamado Ócio Criativo, né? E um dos pontos que ele fala dentro da obra é justamente isso, a necessidade da gente ter um momento que a gente não faça nada, de ter ócio, gente. Exatamente. Claro, falando dentro do mundo, essa influência do capitalismo, essa Sim. coisa toda, que meio que determina esse ritmo, né, acaba influenciando bastante, é difícil. Mas é aquela questão, o que que muda, né, o mundo, o que que muda as coisas? É quando as pessoas começam também a fazer um movimento, dizer, não, peraí, por aqui não dá, gente, por aqui eu estou me matando, por aqui. Isso aqui vai dar ruim para mim, entendeu? Então, é também esse movimento, né, que vem acontecendo, as pessoas, peraí, isso aqui não está saudável para mim. Né? Essa coisa de trabalho enquanto eles dormem, quê? Não, tá maluco? Você tá doido? Não. Mas eles estão trabalhando também, né? Então, exatamente, trabalho enquanto eles dormem. Não, o quê? Não, olha. E Aí é a Lógica está engraçado, mostrando eu que sim, trabalho. durma, que você está trabalhando. E, olha, dormindo. e é uma Sim. coisa que eu falo hoje em dia, as pessoas falam, não acredito. Eu durmo muito bem. E eu durmo 7, 8 horas direto. Eu não acordo, não tenho problema com sono. Nunca tomei remédio para dormir na minha vida. Eu sei que isso é uma benção, porque muitas pessoas sofrem. E eu sei, eu tenho, enfim, tenho pessoas do meu lado que vivem comigo, convivem, que eu vejo, eu digo, meu Deus. E eu vejo a aflição de não conseguir dormir, de não conseguir relaxar a mente. E tem muitas pessoas que falam, nossa, eu tenho inveja de você, porque você dorme, você acorda resolvida, você acorda... E eu acho que também respeitar o processo foi muito importante para manter esse sono, porque ao longo da vida teve muitas coisas na minha vida que tiraram meu sono, que poderiam tirar meu sono, mas eu preferi dormir. Eu disse, eu vou dormir, essa coisa de eu preciso dormir, porque eu entendi que o sono estava num lugar muito sagrado. É aquela questão que a O gente estava... sono está num lugar sagrado. Sim. O sonho, para mim, é uma coisa muito séria. Sonhar, para mim, é muito sério, não só pela perspectiva religiosa, mas eu nem falo no sentido do sonho, no sentido que você sonhou essa noite, mas poder sonhar, gente. Sonhar é uma coisa que a gente não pode abandonar, né? E eu acho que a gente está sendo imprensado para não sonhar mais, né?
Nossos sonhos roubados todos os dias, Exatamente, com mas tantas isso- dores, né? Isso faz parte também, né, da ideia daquela divisão, né, daquele guerrear. Totalmente. Essa estratégia ela pode acontecer de diversas maneiras. Exatamente. E se você não tem espaço para Pra dormir sonhar, bem, pra ter para dormir bem, esperança. quando você não dorme bem, o que acontece? O seu corpo está em atividade, se dedicando a uma outra coisa que não é você. E que lhe cansa, e que no outro te dia você cansa, está de desgasta. volta para aquele Exatamente. cansaço de novo, e você É não tipo, rende, e você se exatamente. desgasta, e você adoece, Uhum, e aí você acaba com a sua vida, exatamente. né? Eu vejo que o Chico César lançou um álbum, antes da pandemia, chamado O Amor é um Ato Revolucionário. O Chico é muito Sim. meu amigo, mora próximo de mim em São Paulo, a gente fez muita coisa juntas, inclusive na pandemia. E acho incrível o quanto ele é tão político e o quanto ele diz: o amor é um ato revolucionário. A gente precisa se permitir amar, a gente precisa se permitir sonhar, porque foi sempre delegado para nós o lugar da luta, Isso. o lugar do sofrimento, que é difícil, né? O povo preto e sofre e luta, e realmente. Mas a gente precisa se permitir, porque já é tão raro e já é tão negado a nós esse lugar do amor, do afeto, né? Que é revolucionário, de alguma forma, conseguir sonhar, conseguir projetar, conseguir amar, né? E, enfim, eu acho que meu processo ele vem muito andando, né? Sim. Tem uma história em especial, que foi o clipe de A Vida É. A gente teve 3 diárias. A primeira diária muito bem resolvida, e é um clipe externo. Tivemos chuva, tivemos o sol que a gente esperava não veio. Então, se a gente está preparado para um lugar de entender que o sonho pode trazer, o dormir pode trazer uma novidade, a chuva também pode trazer algo interessante aí, que a gente vai ter que refazer o plano que a gente pensou. A gente viajou, a gente foi para lá, entrou num lugar e choveu. A gente queria o sol a pino e choveu. Todos os meus clipes chovem. Quando eu penso que não é para chover, eu fui para o sertão choveu. Né, o clipe de agosto choveu, Sim. não era para chover, choveu. Então, tem uma cena linda que Mingau, né, Rafael Borges, Sim. pegou a chuva caindo no sertão. E o quanto aquilo deu um sentido especial para aquela história de Agô que estava sendo contada, né, no Opará. Então, a gente tem que estar ligado com o que o movimento da natureza está trazendo ali, para poder ressignificar do lugar Sim. que ela está imperando. Mais do que nós, existe algo imperando. E eu acho que o sonho ele impera em alguns lugares. E aí, no segunda diária, eu falei, gente, esse clipe está indo para outro caminho. E aí, Edu Freire, que foi diretor de fotografia, falou: mas porque a gente não trouxe o roteiro pronto. Eu disse: mas ia adiantar de quê aquele roteiro? A gente chegou aqui, choveu, mudou tudo. Aí ele... Não, peraí. Aí a gente se afastou, todo mundo. Dominique, que é a diretora, foi para um lado, Edu foi para o outro. Ficou todo mundo sentado ali, olhando aquela chuva. A gente, e agora? Contemplando. E aí todo mundo voltou. É isso, gente. Voltamos no é isso. Eu digo: tá bom, gente, eu vou dormir. Amanhã vai dar tudo certo. No terceiro dia, a terceira locação que a gente tinha pensado mudou. Eu falei: naquela locação, desiste. A gente tem um jardim lindo aqui atrás. Vamos fazer a cena da rede. É aqui atrás mesmo que a gente vai fazer. A gente vai botar a rede aqui. A gente vai pegar o que tem aqui, o barro que tem aqui. Isso. A gente pegou aquela decoração, a direção de arte que eu trouxe para aquela cena foi do que tinha lá, no Ecomuseu do Roceiro, que era o que ele vendia, o artesanato das mulheres da comunidade. Isso aqui é a história, gente. A gente não precisa caçar objeto, mandar alguém trazer de Aracaju, não. Está tudo aqui. E aí, ninguém sabia, né, como montar esse cenário. Peraí. E aí, montei o cenário, né, botei a rede, montei tudo, fomos pegando enfeites da própria natureza, folhas, plantas, e aquela cena foi construída com tudo que tinha lá. Que maravilha. Nossa, gente, e ficou ótimo, assim, eu fico muito ligado naquela paleta de cores, gente. É lindo, né? Nossa, e aquele pôr do sol, depois de um dia de chuva. Então, aquela paleta de cores me encanta, assim, eu fico olhando assim, porque assim, como eu falei pra você, eu fico olhando, acho que eu sou um artista visual frustrado. E aí eu fico olhando assim, eu disse, nossa, que legal, deixa eu ver aqui essa paleta de cores, essa fotografia, tal, o que ela colocou aqui, tal, o que ela tá querendo dizer com isso, né? Aí, enfim, é incrível. Elo, infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi maravilhoso. Nossa, menina, que bacana, viu? Muito bom mesmo receber você aqui. Feliz. Está aqui com a gente na Rádio IFES, né, aqui no programa de Igaí também. Bem, esperamos o tempo que era para nos encontrarmos, né? Sim. A gente não precisou forçar, acabou chegando nessa confluência. Ainda bem que você entendeu que meu WhatsApp demorou, porque eu tenho esse tempo aí. Olha, eu vou te contar o segredo também, né? Eu também. Muitos amigos estão escutando, né? Ou não, talvez, mas quando escutarem, vão dizer, ele está falando isso, mas ele também faz isso. Ele demora para responder. Então estamos
junto. Claro, gente, a gente vai Nossa, se render. ele me mandou uma mensagem, acho que foram 2 meses depois que eu lhe respondi. Eu quase. acho que sim, foi o tempinho. Mas eu guardei a sua mensagem na minha mente, respondi mentalmente, Menina, e depois eu não tava falei... quando você respondeu, eu não tava nem lembrado. Respondi. Aí eu falei, vou voltar para Aracaju, tá na hora de caçar aquela mensagem lá. E aí cacei o momento, porque naquele momento tava um turbilhão de coisas para resolver, então... talvez também é muito melhor a gente voltar agora, além de ser pessoalmente, onde tudo também está mais claro para mim. Sim. Porque era aquele momento disso que estava nascendo, Sim, efervescendo, eu vivendo tudo aquilo. Toda, né? e eu acho que a narrativa está cada vez mais... Está sentando, né? Exato. E cada mês que passa, agora com quase 3 meses de disco lançando aqui em Aracaju, que teve o show, que foi também um momento muito especial... foi ficando muito mais forte esse sentido de retornar. Sim. Então, eu retornei, estou aqui com você. Não, mas tudo ok, não tem problema não. Inclusive, assim, quando você mandou a mensagem, enfim, pela correria, eu não tava nem lembrado, assim. Aí quando voltou, aquela mensagem que ela não respondeu. Aí eu fui, mas é tipo assim, sem mágoa nenhuma, sem nada assim, normal. Porque, inclusive assim, eu fico feliz que eu encontrei uma aliada também dentro desse movimento para não responder as mensagens imediatamente. Não adianta, gente, vocês dizerem, você não responde logo. Não, vou responder e continuarei sem responder. Isso aí. Certo? E eu tenho já alguns aliados, inclusive ela é minha aliada. Estou nessa comunidade ela está comigo nessa comunidade. Portanto, Elo, muito obrigado mesmo. Para a gente encontrar ela, onde é que a gente encontra para ouvir essas músicas, né? Para também assistir, né? Os seus vídeos, né? Ouvir. Temos todas as plataformas de streaming, né? Todos os discos, meus álbuns estão lá, EPs, né? DVD de carreira também, o Afluentes, que virou um EP, também está lá. E tem todo esse material audiovisual, né? Que eu tenho tanto carinho, porque eu acho que o audiovisual é onde eu concretizo esse lugar da música, imagem, né? Tá no meu canal do YouTube também. Então, no ano passado foram 4 lives, DVD de carreira, live com Chico César, tem vídeo do show em Aracaju, já está subindo lá também, para quem não pôde ir, poder acompanhar. Todos os clipes que foram lançados, documentário, tudo. Então, muita coisa. Tem o programa Originários também, para quem quiser assistir e conhecer também a história desses indígenas parentes que estão lá comigo também. Então é isso aí, gente. Ouçam, assistam, né, consumam ela, que ela tem muito, já deu para ver, né? Ela tem muito a dizer, muito a mostrar, muito a dançar, muito. Maravilha. Aqui. E gosto também de dizer que nada disso é feito sozinho, né? Embora seja eu, né, essa pessoa que carrega essa história, são muitas mãos, né? Claro que não daria tempo de eu agradecer todo mundo, mas são muitas mãos, muitos parceiros. É uma caminhada feita de maneira independente. É importante ressaltar, eu sou um artista independente e construo muito com famílias, parceiros de Aracaju, de São Paulo, do Brasil todo, né? E gente muito especial mesmo, que eu quero agradecer aos meus parceiros que me ajudam a construir essa história. Ok, perfeito. É isso, gente. Tivemos mais uma entrevista maravilhosa, ótimo. Gostei demais. Com ela, teremos outros convidados ou convidadas, assim, vocês vão descobrir quando ouvirem o próximo programa, obviamente. E a gente vai ficando por aqui. Não deixe de ouvir a gente, seja na Rádio IFES. Em breve estaremos, né, em podcast. Essa gravação, provavelmente, quando vocês ouvirem, já estará em podcast também. Tá, ok. É isso. Abraço grande para vocês, grande beijo. Mais um Diga Aí. Valeu! A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio IFES. Comunicação sem fronteiras.